boa tarde, boa noite, boa terça-feira, gente linda. Ontem conversamos um pouco sobre o aniversário aqui da nossa cidade. Hoje vamos começar a bater mais papo sobre a mente, né? Afinal, aqui é a Academia da Mente, a gente sempre vem batendo papo aí sobre o que é o cérebro, o que é a nossa inteligência, tentar entender isso, como a gente coloca isso na prática, a gente também valoriza muito. Na semana passada, o exercício que a gente fez era menorzinho, ali numa apostila só, não tinha um tema específico do coordenadas, vocês conseguiram fazer bem. Mas no mês passado, durante fevereiro, a gente bateu um papo aí sobre modos de se expressar, maneiras de se comunicar. Então a gente falou sobre a comunicação por gestos, por símbolos, que foi a última do mês que a gente fez. Mas lá no começo a gente também tinha falado como os animais, por exemplo, também conseguem se expressar, como eles conseguem transmitir felicidade, como é que a gente conversa até com as plantas, né? E daí nesse mês aqui de março, a gente vai começar a falar um pouco mais sobre facetas da nossa mente, que são curiosas ou até misteriosas. A gente até fala no segundo parágrafo desse texto aí sobre como algumas partes da nossa mente ou algumas partes da evolução da nossa mente são curiosas, chamam a atenção. Utilizando até o gancho lá do mês passado que a gente estava falando dos animais, a gente viu que eles conseguem se expressar também, mas quando foi? Em que momento a gente saiu da expressão por sons ali e conseguiu transmitir o som da nossa garganta com tal precisão, assim, que cada som remete a uma letra e essas letras juntas, quando soam juntas, lembram uma ideia. Então, quando eu falo ideia, vocês trazem um conceito aí pelo som que eu estou fazendo, né? Ideia. Como que a gente tornou isso tão complexo assim durante a nossa evolução? Essa questão da ideia, por exemplo, como ela é trabalhada e como ela afeta a nossa mente, a Van chamou a atenção, por exemplo, para na comunicação a gente transmite ideias de algumas maneiras diferentes. Então você pode fazer um cumprimento assim de oi, ou você pode fazer um assim de surfista, ou um paz e amor. O cumprimento, o olá, ele pode ser feito de várias maneiras diferentes, mas dependendo do seu contexto, né? Em cada contexto você acaba cumprimentando de uma maneira diferente. Mas tratando-se da mente, assim, o medo, por exemplo, independente do contexto, ele se repete em várias partes do mundo. Por exemplo, o medo de escuro, uma criança japonesa fica com medo de escuro e uma criança brasileira fica com medo de escuro. E o medo de barata acontece na América do Norte e acontece às vezes na África. Como isso se repete em diversos lugares, por que isso está dentro da nossa mente, por que a gente traz isso com a gente. São questões curiosas aí para a gente refletir durante a semana. Mas para agora, vamos começar com os nossos exercícios, porque tem bastante coisa. Estamos lá na página número 2, a gente viu o rimas número 2 lá no topo, e aí embaixo dele começa o simetria número 1, exercício que aparece até mais vezes na apostila, então a gente vai chamando a atenção para quando ele aparecer, mas as regras vão ser as mesmas. Basta que a gente reproduza o outro lado da planta ali de maneira simétrica. Então eu tenho que fazer uma cópia, só que partindo daquele eixo central ali. Na semana passada, no Coordenadas, a gente teve a oportunidade de trabalhar um pouco de simetria, quando a gente estava fazendo ali o coração, por exemplo, e via que estava escapando da simetria, a gente já sabia que tinha alguma coisa diferente, só que dessa vez não está tabelado. Tabelado que está o de baixo, do lado esquerdo, chamado Coord 1, que a gente estava falando. Semana passada a gente fez o Coordenadas, então isso aqui está bem vivo na nossa mente ainda, na nossa memória, a gente vai fazer sem dificuldade, até porque o enunciado está pedindo para que a gente realize o problema com coluna barra linha, que é exatamente como a gente fez na semana passada, né? A coordenada se dava primeiro a coluna e depois a linha. Então ali está me dizendo assim, ó, o triângulo, onde está? Aí eu vou pesquisar lá na minha tabela. O triângulo está na coluna 6, na linha E. E aí vocês vão colocar lá, 6, E. Essa ordem é a mais importante, o resto na coordenada vocês vão conseguir fazer, acredito eu. E aí fechamos a terça-feira com o exercício do lado chamado memória. Sempre aí trabalhando com exercícios de memorização, tipos de memórias diferentes. Esse exercício vai ser trabalhoso, mas a gente vai pouco a pouco, indo passo a passo, a gente vai conseguir fazer bem. Tem 4 tabelas colocadas ali, certo? E elas estão cheias de itens nelas. Vocês não precisam memorizar tudo ao mesmo tempo. Eu quero que vocês dividam em partes. Partes que vão aumentar a dificuldade de maneira crescente. Então eu quero que na primeira rodada
vocês memorizem ali as letras da tabela. Então eu vou começar na tabela verde, né? Primeiro eu vou memorizar lá as 3 letras da tabela verde. Aí eu viro e coloco as 3 letras lá na posição certa. Depois eu vou voltar e vou memorizar os 4 números da tabela verde. Então, antes eram 3, agora são 4 itens, 4 posições. Memorizo, vou lá do outro lado, coloco os 4 itens. E aí sobram 5 itens para serem memorizados, que são 5 figuras. E aí a gente vai memorizar a posição delas, colocar lá do outro lado. Então vejam que aqui é passo a passo. A ideia não é fazer tudo junto. Espero que vocês consigam fazer bem. Na dúvida, mandem mensagem aí pra gente. Comentem aqui no nosso vídeo. Grande beijo, gente linda. Até amanhã.